No original, esse dura, o original, em vez de ser dura para sempre, o original diz é para sempre. Porque o dura no português implica que até algum momento, mas o é para sempre é desde a eternidade, a eternidade. Ele é bom e a sua fidelidade, misericórdia e bondade dura para sempre. Aleluia, aleluia. Você pode tomar seu assento, querido. Hoje eu vou estar ministrando sobre a bondade de Deus. E a bondade de Deus, ela tem a ver com a sua perfeição, com a perfeição dele. E ela é tão absoluta na sua natureza, que o Deus em si mesmo não lhe falta absolutamente nada. Nada em Deus é defeituoso. E nada pode ser acrescentado para melhorar quem Deus é. Por natureza, ele simplesmente é perfeito. E nós, como criaturas, criadas pelo Senhor, toda bondade, todo amor que participamos e que sentimos, é por causa da presença do Espírito Santo em nós e ao nosso redor. É o experimentar dessa bondade e desse amor que nos faz amar outras pessoas e ser bondoso com os outros. A diferença é que na criatura, eu e você, a bondade é acrescentada a nós por intermédio de Deus. Mas em Deus, bondade e amor é essência, é quem Ele é por natureza. Nosso Deus é eterno e Ele é imutavelmente bom. Porquanto Ele não pode ser menos do que bondoso. Não tem como Deus ser menos do que bondoso. E como a gente não pode fazer nenhum acréscimo a Deus, a quem Ele é, também nenhuma subtração pode ser feita do seu poder, da sua graça e da sua misericórdia. Ele simplesmente é bom. Ele é. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 31, diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Em toda a sua criação, todos os dias da criação, nos 5 primeiros dias, Deus cria a natureza, faz a separação, determina que os pássaros existam, que os peixes existam, e dia após dia, Deus, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, no final do dia, eles observam o que eles criaram e eles fazem uma autoavaliação. É como se o Espírito Santo olhasse para Deus Pai, Deus Pai olhasse para o Filho e o Filho olhasse para o Espírito Santo, e todos eles concordassem: é bom, muito bom. É como se Deus estivesse dando tapinha nas próprias costas e dizendo: parabéns pelo trabalho. Só que no 6º dia algo diferente acontece. Deus vê na criação a necessidade de uma criatura especial. Ele decide, em vez de determinar, haja homem, ele se reúne no conselho trino e diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. O homem é criado, fôlego de vida, o Espírito Santo habita o homem através do fôlego de Deus, transforma o que é pó em carne, veia, sangue, coração batendo, neurônios funcionando nos primeiros pensamentos, são formados. E Deus olha, aqui no versículo 31, Ele olha para mim, para você, independente de que outras pessoas disseram. Deus olhou para nós como uma humanidade e disse: é muito bom. Não é simplesmente bom, as outras coisas eram boas. Nós, aos olhos de Deus, somos mais do que bons, somos muito bons. Aleluia! Te amamos, ó Senhor. Tudo que vem de Deus é bom, amados. Tudo. Seus decretos, as suas criações, as suas leis, só pode ser bom, porque Ele é um Deus bom. Tudo que provém do Senhor é bom. E quando
quanto mais perto a ciência estuda o corpo humano, quanto mais nós olhamos para a criação, para a terra, para a natureza, para o cosmos, para tudo, mais visível se torna a bondade do Senhor. Há alguns anos atrás, os cientistas viraram o telescópio Hubble para um dos pontos mais escuros que eles podiam ver no céu noturno, e acharam um pontinho brilhante lá, e focaram naquele ponto durante vários dias, e encontraram uma galáxia, e no meio dessa galáxia havia uma explosão, e aquela explosão formava como se fosse a cruz. Todas as outras galáxias, todas as outras explosões que existem, elas fazem um círculo. Nessa galáxia tinha o formato da cruz. A Bíblia diz que as obras da criação de Deus testemunham do seu amor, da sua grandeza. Não importa onde olhemos, não importa onde procuremos, por respostas encontraremos Deus ali. Essa é a revelação que Davi teve no Salmo 139. Não importa onde eu vá, ali o Senhor está. Aleluia. E no Salmo 139, no versículo 14, ele diz assim: graças te dou, visto porque modo assombroso e maravilhoso o Senhor me formou. As tuas obras são admiráveis, ó Senhor, e a minha alma sabe muito bem. Meus irmãos, tudo acerca da estrutura do nosso corpo atesta sobre a bondade do Criador. As nossas mãos, as mãos que você tem, é algo tão complexo, tão complexo. Nós temos cerca de 26 ossos em cada mão, um número assombroso de ossos, e é extremamente sensível, é um dos órgãos mais sensíveis do nosso corpo. E aí a parte do nosso corpo que nós usamos com maior frequência para pegar peso, para fazer força, tudo nós utilizamos. Deus deu algo extremamente versátil para você utilizar para executar a boa obra que Ele tem colocado nessas mãos maravilhosas e preciosas que Ele mesmo criou, desenhou e formou de Criador. Glória a Deus. Aleluia. Olha só a bondade do Senhor, que toda noite nos dá descanso, nos dá o sono, para que nós possamos descansar os nossos corpos cansados e abatidos. Olha só a natureza da criação de Deus. Ele nos dá olhos para enxergar, mas juntamente com os olhos Ele nos dá pálpebras, nos dá cílios, nos dá sobrancelhas, para que nós possamos proteger esses olhos que nos foram dados por Deus. Tudo dentro de um padrão de perfeição. Tudo. A bondade de Deus não se limita, porém, ao homem. Ela é exercida em favor de todas as suas criaturas. No Salmo 145, no versículo 15 e 16, diz assim: em ti, ó Deus, esperam todos os olhos, e tu, a seu tempo, lhe dás todo alimento. Tu abres as mãos e a satisfaz de benevolência a todo ser vivente, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Livros inteiros poderiam ser escritos só para descrever a bondade do Senhor, e tem sido escritos. Tem vários autores que dedicam a sua vida inteira ministrando sobre esse ponto, sobre a bondade de Deus. Mas a Bíblia fala assim: olha, você quer ver a bondade do Senhor? Não precisa de muito livro, não. Olhe para as aves do céu, olhe para os animais nas matas e o peixe no mar. Deus fez abundante provisão para suprir todas as necessidades da sua criação. Deus, Ele dá alimento a toda carne, toda carne. E a sua misericórdia dura para sempre. Isso é Salmo 136, versículo 25. No Salmo 33, versículo 5, agora diz assim o salmista:
espiritual enxerga a bondade do Senhor. Quem não é, não enxerga. Não enxerga. Liga a televisão, só vê desastre de notícia ruim na televisão. Jornal, só coisa ruim que você fica assistindo e bate aquele desânimo. Meu Deus, o mundo está indo de mal a pior. No entanto, a Bíblia diz o contrário. Ela diz que a terra está cheia da bondade do Senhor. Está cheia da bondade do Senhor. E a bondade de Deus foi mais ilustramente visível quando, pela sua misericórdia, Ele enviou o seu Filho amado para nascer de uma mulher que vivia sobre a lei, e Ele se submeteu à lei para resgatar aqueles que viviam escravizados na lei, a fim de que recebêssemos essa adoção como filhos por intermédio de Jesus Cristo. Isso é Gálatas 4, versículo 4 e 5, Bíblia na nossa cabeça hoje. Aleluia. E por recebermos essa adoção de filhos, foi então que uma multidão dos exércitos celestiais louva ao seu Criador. Quando alguém se converte, minha irmã, olha o que a Bíblia diz que o céu faz em Lucas 2,14. Os anjos gritam glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Deus quer o seu bem, Ele quer bem a você. No Evangelho, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Sabe quem diz isso? Foi Tito. No capítulo 2, no versículo 11. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Eu falei isso essa semana aqui no treinamento para evangelismo. Todas as vezes que você lê graça na Bíblia, principalmente se for do Novo Testamento, substitua graça na sua mente, substitua a palavra graça por salvação. E aqui é como se fosse um pleonasmo. O pleonasmo é você dizer a mesma coisa duas vezes seguida na mesma sentença. Ele está querendo dizer que a salvação de Deus se manifestou de uma forma salvadora para os homens. Glória a Deus. A salvação de Deus, por intermédio de Jesus, é que nos liberta da condenação dos nossos próprios pecados, é que nos livra dessa condição deplorável que fazemos, que temos em nós. E não se pode pôr em dúvida a bondade de Deus pelo fato de ter feito todos os seres humanos, mesmo os pecadores, que são objetos da sua graça redentora. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. E às vezes a gente acha que é só nós aqui da igreja, a gente despreza o nosso vizinho, a gente despreza o nosso irmão, a gente despreza o nosso amigo, a gente se considera superior, porque estamos vivendo debaixo da graça e da justiça de Deus. Certa feita lá no Malau, eu perguntei para um grupo de pastores, o que vocês acham? Deus ama mais a nós que estamos aqui hoje estudando a Bíblia, ou Ele ama menos os bruxos que estão lá fazendo sacrifício ao humano, sacrifício de gente? Os pastores, boa parte deles disseram: Deus nos ama mais. E nós fomos estudar a Bíblia e fomos ver esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus é tão grande, tão magnífico, tão maravilhoso, que é impossível Ele amar somente um de nós. O amor de Deus embala, envolve e acomoda o mundo inteiro. A Bíblia diz que a chuva, que Deus manda chuva sobre o justo e sobre o injusto, porque Ele é bom, porque Ele quer. E no Salmo 107 diz assim, olha: pela tua bondade diária, o Salmo 107 diz assim: renda graças ao Senhor pela sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens.
Às vezes a gente fala assim, olha, mas Deus está fazendo prosperar aquele ímpio, e eu estou aqui passando fome. Entenda algo, querido. Se você morrer hoje por não ter o que comer, você vai para o céu. Se o ímpio morrer de barriga cheia, ele vai para o inferno. O que é melhor? O que é melhor é a eternidade, não é o aqui e o agora. Isso aqui é só o início, é só o comecinho. E é um privilégio para nós termos esse entendimento e coparticiparmos do Senhor, ao que Ele tem colocado as nossas mãos para fazer. Muitas pessoas gostariam de experimentar a bondade de Deus na sua vida. Em Mateus 5,45 diz assim: Deus é bom, porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. O amor de Deus, queridos, é universal e inclui todas as pessoas. Mas nem todas as pessoas, aí começa a complicar a situação, mas nem todas as pessoas, incluindo nós cristãos, experimentam da bondade de Deus. Somos salvos, mas às vezes falhamos em experimentar da bondade de Deus nas nossas vidas. E pode até parecer que, em certos casos, Deus se mostra tão bondoso para algumas pessoas que, para a gente que está vendo de longe, pode até parecer que Deus faz acepção de pessoas. Deus ama mais o fulano de tal do que ele ama. Deus abençoa tanto e usa tanto aquele irmão. O que tem de diferente naquele irmão? E toda vez que ele ora, Deus o usa, Deus o fala com ele. Chega até ser chato. Toda vez que ele chega na igreja, tem uma revelação. Toda vez que ele ora por mim, Deus fala alguma coisa. Por que Deus não fala direto comigo? Uma pergunta que pode gerar no nosso coração, eu anotei aqui, é entender a localização da bondade de Deus. É o que nos falta compreender muitas vezes. Nós lemos no capítulo 10, no versículo 10, no capítulo 2 de Efésios, que diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos nelas. Está aí o propósito da sua criação aqui. Não sabia não? Está sabendo hoje. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, os quais Deus preparou para que andássemos, em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus preparou para que andássemos segundo elas, segundo a bondade de Deus. O mistério aqui, queridos, é chegar a Cristo e sermos feitos novas criaturas nele. É por Cristo Jesus. Jesus mesmo dizia: eu sou a verdade e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É ali em Cristo Jesus que a bondade de Deus está guardada e é revelada para nós. É através de Cristo Jesus. É como se tivesse nele um tesouro em forma de ouro. O apóstolo Paulo faz uma comparação. Ele diz: quanto a vocês são como vasos de barro, mas dentro de vocês tem um tesouro valiosíssimo, que é o conhecimento que existe um Deus, e que esse é um Deus salvífico, que nos livra da condenação dos nossos próprios pecados. Isso significa que se nós andarmos e fizermos a obra de Deus, a obra que Deus tem preparado para nós, e servirmos fielmente a Deus em simplicidade e amor. Duas palavras-chave aqui para nós como igreja: servimos uns aos outros e servimos ao Senhor em simplicidade e em amor. Em
Então a Bíblia diz que nós experimentaremos a superabundante riqueza da sua bondade, que está preparado para nós, queridos. E a maneira como nós experimentamos Deus, a maneira que a gente entende o Senhor, às vezes é só um reflexo do nosso comportamento e das nossas atitudes. O Salmo 18 é bem claro sobre isso. O Salmo 18 fala assim: quão puro, ó Deus, tu te mostras puro, mas com o perverso tu se mostras indomável, porque tu livra o povo aflito, mas aos altivos de olhos tu abaterás. Está difícil aí a vida, irmão? Está complicado? Deus é bom. Quem é ruim somos nós. E às vezes a gente está querendo aplicar para Deus a nossa ruindade, colocar sobre os olhos do Senhor. Nos comportamos de maneira altiva, somos rebeldes, aí não somos abençoados. As coisas não começam a fluir como deveriam fluir. A gente fala: Deus me abandonou, eu tenho orado e a resposta não vem. Aí vem a tristeza, vem o cansaço, vem o abatimento, vem a preocupação. Mas a Bíblia diz: Deus é bom. Então, se Deus é bom, o que é que está acontecendo? O problema está onde? O problema está em Deus? E o problema tem que estar em algum lugar. Aí tem gente que não toma responsabilidade, fala: é culpa de Satanás, e joga a culpa para cima do capeta, que às vezes tem nada a ver com a situação. O problema é que às vezes o nosso coração é incircunciso. Sabe o que é isso? Coração incircunciso que não tem comprometimento com a palavra do Senhor, quer participar do que é bom, mas não quer passar pelo processo. E às vezes nós somos relutantes, temos a mente estreita e temos tão pouco a oferecer para os nossos companheiros ministeriais, para os nossos irmãos de igreja. E quando a gente age assim, atua assim, com a mente estreita, com o coração apertado, carrancudo, a nossa percepção de Deus é a mesma. Até as nossas orações são a mesma. Tem gente que tem coragem de orar para Deus e falar assim: Deus, castiga aquele homem. Deus, dá-lhe uma bênção. Totalmente contrário do que a Bíblia diz. Do que adianta você amar somente quem ama você? Ame os seus inimigos e apresente-os diante do Senhor. E se você tem experimentado a Deus, meu querido, de uma forma calorosa, amorosa, se você quando olha para o Senhor, graças a Deus, você vê o coração de Deus voltado para você, os olhos do Senhor estão sobre você, e você consegue contemplar a bênção do Senhor na sua vida diariamente, passe a compartilhar isso com as pessoas aqui dentro da igreja. Passe a demonstrar o amor de Deus que você tem recebido. Passe a demonstrar a bondade do Senhor que Ele tem tido por você. Não seja egoísta. Não seja egoísta. Não acumule para você o que Deus tem dado para todos nós. Tem bênção que Deus tem abençoado você, para que essa bênção sirva de testemunho para a edificação do corpo de Cristo, para a minha edificação. Aí Deus abençoa você e você fica caladinho. Não fique caladinho, não. Testemunhe a respeito da obra do Senhor na sua vida. Fale da bondade de Deus e não se canse de glorificar o nome dele a todo momento. Esses dias eu estava ouvindo ali uma pessoa, acho que foi no Instagram. Ele é um cientista, chama Neil deGrasse Tyson, que é um grande cientista lá nos Estados Unidos, um cara que está muito na mídia social, só que ele é ateu. Ele falando: quanto mais eu olho para a natureza, mais difícil. Quanto mais eu olho para a natureza, usando a luz da ciência, mais difícil fica
de saber que existe um Deus. Mais difícil para mim fica de entender que existe um Deus. Porque se existe um Deus, por que a guerra no mundo? Se existe um Deus, por que há crianças que nascem com defeito? Se existe um Deus, por que pessoas boas morrem? Teve outro fulano que ele perguntou, quando aquele rapaz que cantava Eu Sou de Jesus, qual que é o nome dele, aquele cantor? O Lázaro. Quando o Lázaro faleceu de Covid, teve alguém que, no post oficial lá do Lázaro, do falecimento do Lázaro, alguém entrou lá e tentou ser espertinho e comentou assim: se Deus é tão bom, por que não salvou o Lázaro? Se Deus é tão bom, por que Deus não salvou a irmã Rosalina? Talvez essa pergunta tenha passado na sua cabeça essa semana. E a resposta é: quem te disse que Deus não salvou? Eis que a morte é apenas uma porta, e quem é o detentor da chave é o próprio Jesus. Apocalipse capítulo 1, versículo 18: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Não é eu era o início e eu vou ser o fim. Eu sou o início e o fim ao mesmo momento. E nas minhas mãos eu tenho as chaves do inferno, a chave da morte. Se a morte simplesmente tem uma chave, então que a morte se não uma porta? Mas eu tenho medo da morte. Não tenho não, amado. Não tenha medo da morte, não. A morte é só uma porta. E quando chegar o dia de você passar por a porta, é Jesus que te garante que é Ele que vai abrir essa porta para você. Tem uma canção antiga que fala assim: Deus é tão bom que Ele abre uma porta para você passar. Essa é a porta da salvação eterna para todos nós. Em 1 Pedro, no capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 12, diz assim: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga ela, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à oração dos justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Está difícil aí a vida, irmão? Está orando e não tem resposta? Tem problema em algum lugar. A Bíblia diz que o problema não está em Deus, o problema está aqui. Às vezes a gente tem uma língua desenfreada. A gente reclama de tudo e de todos, em todas as situações, e nada satisfaz você. Nada satisfaz você. Ou nos satisfaz. Ouvimos constantemente que a graça de Deus é derramada sobre nós, que o Espírito Santo habita em mim, habita em você. Professamos com os nossos lábios que amamos a Deus, oramos e demonstramos uma aparência de santidade, mas o que a nossa boca fala muitas vezes é diferente do que o nosso corpo demonstra fora da igreja, muitas vezes até dentro da igreja. E Pedrão, duro no falar, ele diz: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, você quer ver os dias bons? Você quer aprender a amar a sua vida? Refreie a sua língua do mal. É Pedro puxando a regra da igreja. Todo mundo reclamando, está ruim, está difícil. Aprenda a amar a sua vida e aprenda a ver os dias bons.
E como que a gente faz isso? O primeiro passo é refrear a nossa língua do mal, e que os nossos lábios não sejam lábios enganosos. Sabe o que é lábio enganoso? Não é só mentir, não. Não é só mentir, não. Às vezes nós achamos que mentir é falar assim: olha, não foi eu que joguei esse negócio no chão, não. Não, mas eu vi, pastor, você que acabou de jogar. Não foi eu que joguei. Às vezes a gente acha que mentira é só isso. Mas mentira não é só isso. Mentira também é. Eu comprei esse lenço aqui muitos anos atrás, um pacotinho. E eu conversando com o dono da loja, o lenço custava R$10 o pacote. Eu falei para ele: eu sou pastor. Ele vendeu por 2, para a glória e honra do Senhor Jesus. Às vezes nós aumentamos uma história para parecermos mais espirituais. Isso também é mentira. Isso também é mentira. Aí a sua vida fora da igreja está toda estourada. Lá dentro de casa só briga, abre a boca só para reclamar, não ora, não lê a Bíblia. Aí chega na igreja, quer oportunidade para cantar, quer oportunidade para orar, quer ler a Bíblia e não recebe a oportunidade. Por quê? Porque o Espírito Santo não deixa o negócio tocado ali para você receber a oportunidade. Não deixa, não vai deixar. A Deus ninguém engana. Ninguém engana, ninguém brinca com o Senhor. Aí você quer viver a mesma vida, quer viver uma vida dupla. Fora da igreja é um comportamento, dentro da igreja é outro comportamento. Aí você vive uma vida normal lá fora, dentro da igreja você quer viver uma mentira. Deus sabe exatamente quem você é. Não importa a grossura da máscara que você tenha vestido, Ele sabe. E a Bíblia diz que haverá um dia que todas as coisas ocultas serão tragas à luz da palavra do Senhor. No Romanos 11:22 fala assim: mas para contigo benignidade, quer dizer, para contigo, igreja, bondade. Aí tem uma vírgula. Se condicionado, se permaneceres na vontade do Senhor. Deixa eu ler de novo para você. Mas para você, bondade. Se você permanecer na bondade do Senhor. E onde está localizada a bondade de Deus? Em Jesus. Em Jesus. Que a nossa vida como igreja, no testemunho que damos, que a execução das coisas que fazemos, dê testemunho da bondade e das obras que o Senhor tem feito na nossa vida. Não tem condições nós nos proclamarmos cristãos e vimos ano após ano, mês após mês, semana após semana para a igreja e o nosso comportamento se manter o mesmo. Tem alguma coisa errada. A Bíblia diz que quando aceitamos Jesus, nós entramos num processo de santificação. É um processo dói, processo machuca, te incomoda, e é para incomodar mesmo, que é para você mudar, não é para ficar bonzinho, não, é para mudar, é para transformar. Eu vi uma ilustração essa semana que dizia: olha, o lápis, para ser apontado, ele tem que passar pelo apontador, e o apontador, ele arranca os pedaços do lápis, ele torce o lápis, o lápis é torcido ali dentro do apontador, enquanto ele vai sendo torcido, pedaços inúteis vão sendo retirados. E quando se tira o lápis, ele está afiadinho. E sabe qual é o resultado disso? Quando Deus nos afia, vocês doem. Mas quando termina o processo, nosso lápis está afiadinho para nós escrevermos uma nova história que nos leva.
Glória a Deus. Aleluia, Pai. Aí eu me pergunto para você essa noite, para nós encerrarmos aqui, que já estamos em cima do horário, para você, igreja, para mim também. Você quer experimentar a bondade do Senhor? Você quer? Levante a sua mão, diga eu quero. Então faça o que Deus tem colocado nas suas mãos para fazer. Você lembra quem fez uma pergunta similar a essa? Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro respondeu o quê? Sim, Senhor, eu te amo. E Jesus disse para ele, em outras palavras: então faz o que eu estou te mandando fazer, apacenta as minhas ovelhas. Esse foi o chamado de Pedro, para apacentar. E qual tem sido o chamado de Deus para você? Pastor, eu não sei qual é o meu propósito. Amém. Porque você ainda está passando pelo processo. Só vive o propósito quem passa pelo processo. Deixa Deus te afiar, para de reclamar, não dói. É para doer mesmo. É para causar mudança, é para trazer transformação. Que o mundo de onde você saiu daqui a 6 meses olhe para você e não te reconheça. Que a sua família olhe para você e fale: nossa, mas você mudou muito. E você responde: para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Se coloque de pé. Tem uma oração muito linda. Tainá, se você puder colocar aí para a gente o Salmo 51 no telão, do versículo 1 ao versículo 12. E eu até vou me virar para o telão também, que nós vamos ler, fazer a leitura desse salmo como se fosse uma oração. Amém? Nós vamos orar esse salmo. Você lê junto comigo. No 3. 1, 2, 3. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante
Declara o Senhor para as tuas ofertas.